Romanos e a Teologia de Paulo. Parte 8. O prólogo, 1, versos 1 ao 17. Com a carta como um todo agora exposta diante de nós, talvez estejamos capacitados a entender mais precisamente a razão pela qual Paulo escreveu sua introdução da maneira que escreveu. Ele introduz a si mesmo em termos do Evangelho pelo qual seu ministério é definido, e o Evangelho não é justificação pela fé, não simplesmente uma mensagem sobre como humanos são salvos, mas o anúncio de Jesus como Filho de Deus em categorias enfaticamente judaicas. 1, versos 3 e 4. É perfeitamente possível que Paulo estivesse citando uma fórmula anterior, concebivelmente de uma escrita própria anterior, mas devemos rejeitar qualquer tentativa de marginalizar versos 3 e 4 dentro de seu pensamento, ou dentro do fluxo da carta, com base no fato de ser muito judaica. São precisamente essas categorias, o caráter messiânico davídico e representativo de Jesus, e sua declaração como Filho de Deus através da ressurreição, que são dominantes em boa parte da carta. É o Evangelho de Jesus, representando Israel, segundo a carne, fazendo por ele, portanto, para o mundo aquilo que ele havia falhado em fazer, que dá coerência teológica a tudo o que ele vai dizer. A missão apostólica é o resultado direto desta proclamação. 1, versos 5 ao 7. Seu objetivo é a obediência da fé. Fé não é, em Paulo, diametralmente oposta ao moralismo da forma que, por razões contextuais e polêmicas, se tornou mais tarde no pensamento teológico. Embora, é claro, em nenhum sentido fé ou obediência formam uma iniciativa humana que coloca o Criador em débito, nem há qualquer ideia de que fé também não seja ou que não leve à obediência em termos de 12, verso 1, a grata oferta de uma vida humana inteira ao serviço do Deus Criador e da aliança como resposta livre à misericórdia recebida. Romanos 1, verso 8 ao 15, fluindo naturalmente de 1, versos 6 e 7, explica inicialmente, então, o desejo de Paulo de ir a Roma, antecipando as declarações mais completas de 15, versos 14 ao 29. Este relato da intenção de Paulo não deve ser excluído de 1, 16 e 17, mesmo que pareça claro que aqueles dois versículos formam um resumo curto e concentrado do argumento da própria carta. No contexto, eles se apresentam como uma explicação da razão para visitar Roma e, por dedução, para uma missão que começa em Roma, como desenvolvimentos necessários para a missão apostólica. Romanos 1, 16 e 17, então, formam a declaração do tema para a sequência poética da carta. Uma vez que Romanos tem sido frequentemente lida como a Suma Teológica de Paulo, 1, 16 e 17 também são frequentemente vistos como a declaração temática de sua teologia inteira, mas isso é um engano. Por si mesmos, estes versículos se referem à entidade mais fundamental do Evangelho, que, declarado em 1, 3 ao 4, é aqui pressuposto. O Evangelho, isto é, a mensagem judaica de um Messias crucificado e ressuscitado como cumprimento do plano da aliança do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, era, é claro, tolice para o mundo antigo, não apenas uma mensagem judaica, mas uma muito bizarra. Ainda assim, Paulo declara, como em 1 Coríntios 1, verso 18 ao 2, verso 5, é dentro desse estranho e tolo evangelho que reside oculto o poder do Deus Criador pelo qual todos os humanos, de qualquer origem racial, podem ser salvos. A razão pela qual esse evangelho contém esse poder para essas pessoas está oculta na fidelidade do Deus único à aliança. Aqui, em 1, verso 17 parte A, podemos ver a dinâmica da carta inteira e com ela o significado completo da dikaiosine theou. O termo é, e permanece, firmemente baseado na aliança que foi estabelecida com Abraão e com a qual Israel lutou nas gerações subsequentes, não menos no período entre os Macabeus e Bar Coxa. Mas ela sempre visou, pelo menos como Paulo a vê, não apenas a fidelidade divina ao Israel étnico, mas a escolha do Israel étnico como aquele que iria levar os propósitos salvadores do Criador para o mundo todo. Aqui reside a verdadeira força da afirmação de Ernest Kazema, a de que a justiça divina tem a ver com a vitória divina sobre todo o cosmos rebelde, mas isso se conclui por um meio que Kazema nunca imaginou, a saber, pelo fato de que em Jesus o Messias o propósito do Criador para Israel na aliança foi finalmente cumprido. A fidelidade à aliança do Israel em Cristo resulta, então, na revelação da fidelidade do Deus Criador à aliança. Portanto, eu leio Ek Pistius, pela fé, em 1, verso 17 à luz do capítulo 3, verso 22,
como se referindo à fidelidade de Cristo, que por sua vez resulta em bênção para todos aqueles marcados pela fé, do tipo que será descrita posteriormente por toda a carta. Abacuque 2, verso 4 é citado, não como uma prova textual arrancada de seu contexto original, mas como uma passagem-chave que trata da redefinição radical do povo de Deus através de um período de crise turbulenta. No meio da ira e confusão sobre os propósitos do Deus único na aliança, o profeta se agarra na afirmação de que os verdadeiros membros da aliança encontrariam vida em sua fé. Paulo, em um período de ira ainda maior, e ainda maior confusão sobre os propósitos do mesmo Deus na aliança, alcança o mesmo ponto. Agora a participação na aliança tem como sua marca mundial não as obras que diferenciavam Israel segundo a carne, mas a fé que era a fé de Abraão, fé no Deus que justifica o ímpio, fé no Deus que ressuscita os mortos.